está chegando ao ar mais um podcast do Fala Rio, um programa feito para dar voz a quem quer ser ouvido. Nós estamos aqui para debater os programas da sociedade fluminense, o seu problema. Com certeza você tem muito a ver com tudo que nós vamos conversar aqui. Eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a pastora adjunta da Igreja Metodista Central de São Gonçalo e masoterapeuta, pastora Ilma Santos. Mãe de 3 filhos e avó de 6 netos, é evangélica desde os seus 10 anos, tendo muito orgulho da família. Com a sua profissão, atende também de forma voluntária mulheres que precisam, além de cuidados terapêuticos, serem ouvidas. Tem como sonho ser missionária da África. No próximo mês vai à Amazônia em missão para acolher as famílias ribeirinhas. Pastora Ilma, que prazer imenso estar aqui para bater esse papo. E agora acabou a leitura aqui, vamos bater o papo relaxado, nosso aqui, tranquilo. Me conta um pouquinho dessa sua vontade de ir para a África, de trabalhar com aquelas famílias da África, assim como na Amazônia, que tem aquelas famílias ribeirinhas com muitas dificuldades, sem saneamento básico, passando fome, passando necessidade de saúde e tudo que é tipo de dificuldade. Nós vamos ver isso na África também, com certeza. E a senhora quer ir para lá. Complicado. Deputado Milton, é um prazer estar aqui, né, juntamente com vocês, atendendo esse convite. Né, como já foi dito aí, sobre a minha vida, sou pastora, adjunta lá na igreja. E sobre ir para a África, eu, quando me converti aos 10 anos de idade, né, meus pais não eram evangélicos, nós íamos para a igreja com os nossos avós maternos e, quando era feito o apelo, dava um calafrio na espinha e eu queria aceitar Jesus e não podia, né? Porque meu pai não aceitava. Mas um dia ele, atendendo o meu pedido, ele liberou e ali eu pude aceitar Jesus. E esse chamado missionário, né, que eu senti, eu nem sabia o que era ser missionária. E um dia meu tio, irmão da minha mãe, ele já era presbítero da Assembleia de Deus. E um dia eu falei para ele: tio, eu quero ser missionária. E ele falou: ora, porque um dia o tempo chega. E eu posso te falar que eu levei 40 anos no deserto para que esse dia esteja tão próximo. Aí, assim, nasceu esse desejo, assim, desde muito criança. A primeira célula missionária que eu tive foi minha própria casa, né, com a conversão dos meus pais. Ótimo, né? Glória a Deus. E precisei sofrer para isso, precisei ficar aleijada e, mediante, né, o meu sofrimento, os meus pais se renderam aos pés do Senhor. E agora, ir para o Amazonas foi também algo muito assim, foi atendendo também em obediência ao Senhor. Tomei decisões muito sérias, né, o ano passado, em agosto do ano passado, o qual o Senhor prometia me levar a lugares que eu nunca havia ido. E há 35 anos, mais ou menos, eu tive o sonho que eu entrava num avião e sobrevoava uma grande mata. Esse é o momento assim, que tem trazido muita emoção ao meu coração. E, como massoterapeuta, eu conheci a líder da missão APC, que é a Amazônia para Cristo, a Isabel Lobato. E ela começou a falar do Amazonas para mim, da missão Ribeirinhos, né? E começou a arder o meu coração. Então, em agosto do ano passado, eu estava nesse processo de ter que decidir muitas coisas, não deu para eu ir. E eu falei para ela: em nome de Jesus, em agosto do ano que vem, eu vou estar integrando a missão. Quanto tempo a senhora pretende ficar lá? Olha, dessa vez, deputado, eu vou ficar somente uma semana, sendo que ela queria que eu ficasse 30 dias. Mas não vai dar, porque eu tenho um compromisso na igreja local aqui, né? E já tirei minhas férias, que todo pastor metodista, né? Nós somos a igreja metodista, é uma igreja, né, missionária, né? Uma igreja que acolhe as famílias. E aí eu, conversando com o meu pastor, ele falou assim: você só pode ficar lá uma semana, você já tirou suas férias. Então eu já tratei com ele das férias do ano que vem, já está certo. Então eu vou ficar somente uma semana lá. E a família, como que reagiu? Bom, os meus filhos, eles abraçaram a causa, porque eles conhecem a mãe que eles têm, e eu sempre ensinei meus filhos a dar graça por tudo. Os piores momentos da nossa vida nós passamos juntos, foram momentos da vida que eu tive que abrir mão de algumas coisas, mas eles estavam sempre comigo.
E os meus pais, agora na velhice, né, que eles estão debilitados hoje, um com 84 anos, outro com 91, e eles, para a honra e glória do Senhor, no dia 2 de junho, foram eles que me enviaram para a missão, porque o Espírito Santo exigiu que eu pedisse a eles que fizesse isso. Então, quando eu sempre tive aquilo assim, sempre que meus pais, eles me autorizam a fazer algo, eu posso ir sem medo, porque eu sei que Deus está na frente, que eu vou em obediência aos meus pais, né? E foi um momento em que eu dobrei meu joelho, a minha mãe colocou a mão dela, né, sobre a minha cabeça, e o meu pai, sentadinho, não podia ficar em pé, eu pude, né, colocar a mão do ladinho dele, que quem sabe, né, da onde, né, saía a bênção antigamente, né, e pude também colocar a mão na minha mãe, e ali ela orou e falou: Senhor, só leva minha filha para esse lugar tão distante, para cumprir na vida dela a promessa que o Senhor fez desde ela muito pequena. E ela falou com o Senhor todas as lutas que eu já tinha passado. Eu não sei como ela conseguiu sobreviver, mas ela está aqui para cumprir o teu ID. Então, leva, mas traz minha filha de volta. Então, assim, a família abraçou, meus filhos, os netos estão felizes. E, principalmente, quando eu falo assim, vovó vai bem na tribo do índio. Aí eles ficam felizes, né? Que vovó vai estar na tribo do índio. Mas lá a gente tem muitos ribeirinhos carentes, né? São a base de 1.000 rios, né, que cortam a Amazônia. São 40 mil, mais ou menos, comunidades ribeirinhas, e só 3% foram alcançadas até agora. Eu tenho uma história de formação evangélica também, um pouco diferente da sua. Eu fui formado na escolinha dominical da Igreja Congregacional, lá de Bangu. Eu sou de Bangu, minha família toda é de Bangu. E quem me levava era minha avó. A minha mãe e meu pai eram católicos. E minha avó e minha tia Marli, que me levavam para lá. E eu gostava muito de ir para lá. A igreja, os cultos, as orientações, o ensino bíblico, toda aquela parte que as escolinhas dão, né? Escolinha dominical dão, era muito, muito importante na minha vida. Então, eu tinha também pais católicos, né? E a minha avó e a minha tia, o lado da minha tia, que eram evangélicos. Até hoje, meus tios, meu tio faleceu há pouco tempo, mas meus primos, né, os filhos dele, dois são pastores. Um é pastor de um ministério, é o presidente de um ministério, o outro é o pastor da Sara Nossa Terra, ali ele pastoreia ali na Barra da Tijuca. E nós sempre convivemos com isso na nossa vida, né? Quer dizer, o Espírito Santo sempre esteve presente na nossa vida. Amém. E aí vem toda uma história, né? Que eu estou falando de coisa de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade, mas depois vem toda uma história que dá para notar que eu tenho muita para contar. E eu, às vezes, as pessoas falam... Mas se eu for contar aqui, a gente não sai daqui hoje. Então, eu queria aproveitar o tema que a senhora colocou, que é a família. Hoje, eu vou colocar uma percepção minha, a senhora tem todo o direito de discordar, mas hoje a gente percebe que existe uma campanha, uma propaganda, uma necessidade de desmistificar a família, de destruir a família. Mas, por outro lado, eles tentam construir o que eles chamam de família moderna. O modernismo que eles pregam, né, é um modernismo que vale tudo. É um modernismo sem regras. Ou seja, eles querem implantar na família o anarquismo, que não deu certo como modelo político, como é que vai dar certo como modelo familiar? Eu não consigo entender para onde eles querem levar. Mas se a gente for ler a Bíblia e for ver em Apocalipse, né, a gente vai ter essas respostas. A gente vai encontrar essas respostas. Vocês que querem descobrir por quê, procurem, leiam o livro da Bíblia, o Apocalipse, e vocês vão descobrir por que eles fazem isso, por que eles querem isso e a serviço de quem eles estão. Então, é muito importante a gente que convive no meio evangélico e às vezes é rotulado, eu que vivo no meio político também, mais rotulado ainda eu sou, né, do que de todas as coisas possíveis e imaginárias. Minha família às vezes
paga por isso, paga algumas contas por isso, que não são delas, são minhas, e isso preocupa muito a gente. Mas eu vou continuar sendo um defensor da família. Sabe, eu não vejo outra maneira da sociedade sobreviver que não seja através do núcleo familiar bem composto. Então, era isso que eu queria provocar a senhora, colocar a senhora para responder esses temas e para falar sobre esses temas aqui para os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes do podcast do Fala Rio. Pois é, a família, nesses últimos tempos, tem sofrido muitos ataques, né? E ainda outro dia eu falei com meu pai, olhando esse lado da família totalmente deteriorado, né? Os filhos que não obedecem mais os pais que não têm mais autoridade sobre seus filhos, eles fazem o que querem. E eu tive a oportunidade de falar para o meu pai, eu aprendi a ser homem com o senhor e com o meu avô. E eu aprendi a ser mulher com a minha mãe e com a minha avó. Porque essa raiz família, ela é muito importante. Eu creio que o núcleo familiar é um bem universal. Eu creio que ninguém deve mexer nesse núcleo familiar, sabe? Porque é da família que sai os grandes homens, as grandes mulheres. Então, esse lado aí dessa família moderna, né, que eles dizem, a família moderna. Mas que família moderna é essa onde não geram filhos? Que família moderna é essa? Que algumas até geram, tá, pastora? Sim, algumas modernas até geram filhos, né? É isso aí. Esses modernos geram filhos. Aí você vê como acontece isso. Não seria melhor se assumir eu sou homem, eu sou uma mulher, né? Do que, eu sou transgênero, né? Tudo bem. A Bíblia te dá o livre-arbítrio, sabe? Eu procuro, assim, olhar essas pessoas, né, esses seres humanos, conforme, né, eu costumo dizer assim, com o olhar dentro da palavra de Deus, que Deus te dá o livre-arbítrio. Só que o seu livre-arbítrio, ele pode te levar para o inferno. Só que o seu livre-arbítrio, ele pode te levar à condenação eterna. Então, a família, hoje, para mim, é uma base que eu não troco, eu não negocio, sabe? Não negocio, porque é algo muito importante. A gente tem uma família fundamentada dentro da palavra de Deus. Então, esse lance da família liberal, da família dos dias de hoje. Como pode? Eu imagino que um filho que é criado somente por dois sexos iguais, ele nunca vai saber se definir desse lado, homem e mulher, né? Que hoje, deve ter uns 2 meses que eu tive essa percepção da minha vida. Por que eu sou assim? Porque esse lado seu, você puxou teu pai e você pegou o exemplo do teu avô. E por que eu sou assim? Porque eu tenho a minha mãe e a minha avó como exemplo. Então, são pesos que te levam para a vida, pesos que te levam a ser um cidadão de bem, sabe? Então, ter famílias onde 2 sexos iguais criam filhos, eu creio que lá na frente teremos uma sociedade bem complicada, deputado. Com certeza. Eu só queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, nossos espectadores, sobre uma questão que aconteceu há pouco tempo, está acontecendo há pouco tempo nas escolas dos nossos filhos. As nossas crianças, estão falando de crianças de 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, não estou falando de adolescente, não, estou falando de criança. Essas crianças estão perdendo a referência do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Estão tirando as referências de Dia dos Pais e Dia das Mães. E eu acho isso um absurdo, porque um país em que as estatísticas mostram que somente 1,5% da sua população é assumidamente gay.
1,5%. Ou seja, nós estamos falando de 98,5% de héteros, de pessoas assumidamente héteros. E aí as escolas estão querendo submeter essa minoria para criar o dia do cuidador, em alguma delas, em outras, menos radicais, dia da família. Dia da família, existe um dia institucionalizado como dia da família. É o dia para as crianças levarem seus avós, levarem seus pais, levarem suas madrinhas, levarem seus tios, levarem quem eles quiserem para uma comemoração na escola. Agora, dia dos pais, dia das mães, tá bem que é um dia comercial, tá bem que dia das mães e dia dos pais é todo dia, você tem que ser pai e tem que ser mãe todo dia. Tá legal, é comercial, mas é uma tradição. É uma tradição que nós temos dentro da nossa família. Sim. Dentro da nossa família, somos levados a comemorar, desde criança, o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Aí agora eles querem acabar com isso nas escolas, para criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês desses detalhes que estão acontecendo na nossa sociedade dita moderna, para que vocês se atentem a tudo que está acontecendo à nossa volta. A grande mídia leva você a pensar que isso aqui é legal. Que se você tiver um pensamento como o nosso aqui, é homofóbico. Ora, homofobia é agressão, é violência. A pastora Ilma e eu não pregamos violência em lugar nenhum. Nós pregamos amor. A palavra de Cristo pega amor. Então, eu queria colocar isso aqui para vocês, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para a pastora Ilma, que é a respeito exatamente de um tema também muito polêmico, que alguns políticos representativos do seu voto, representativos da sua escolha, representativos da sua opção, querem institucionalizar a obrigação de pastores e padres realizarem casamento gay. Ora, para que agredir a palavra? Para que agredir a Bíblia? Para que agredir o cristianismo com essa obrigatoriedade? Então, já é permitido que eles casem no cartório civil, é problema da sociedade, já aprovaram uma lei. Agora, obrigar pastores e padres, como é que a Igreja Metodista enfrenta isso? A Igreja Metodista, assim como, né, a Igreja Metodista Brasileira, ela não está, né, ela está dentro dos cânones dela não celebrar, né? O homossexual, ele pode frequentar a igreja, ele vai ser aceito lá dentro da igreja. A única coisa que ele não vai ter é cargos, né, de ministérios, mas ele pode ir na igreja. Agora, a obrigatoriedade do casamento, por enquanto, nos é ainda cortado, porque nós não temos essa obrigação, entendeu? Porque a lei deu para eles casar no cartório, entendeu? Civil, agora, casamento no civil, seja a união estável, seja o casamento, né, normal, civil, mas nós metodistas ainda não celebramos o casamento gay, porque nós vemos que está fora da palavra de Deus, que unirá o homem à sua mulher e serão ambos uma só carne. A palavra de Deus não diz unirá o homem com o homem e serão os dois uma só carne. Não. Unirá o homem, a sua mulher será uma só carne. Entendeu? Então, essa é a visão da Igreja Metodista. Nós precisamos continuar tendo a palavra de Deus como base para a nossa sociedade, para a nossa vida conjugal, entendeu? Para a celebração do casamento religioso na igreja. Eu acho muito oportuno a gente falar disso, porque às vezes as pessoas colocam isso como radicalismo religioso. Se a palavra de Deus é uma só, se é nas igrejas que se prega a palavra de Deus, se é essa palavra que orienta todo cristão, todo seguidor do cristianismo,
Por que a gente tem que ser agredido com essas imposições? Ora, vá para o civil, faça o seu casamento no civil, no cartório, utilize das benepácidas da lei, o que a lei lhe permite, utilize-se dos métodos que a lei lhe permite, trabalhe dentro da lei e siga a sua vida. E siga a sua vida. A opção é de cada um. Eles estão... agora a discussão é acabar com a identificação de sexo quando a criança nasce. Quer dizer, a criança nasce homem e nasce mulher. Ou é homem ou é mulher. Não existe coluna do meio. Não existe outra coisa. LGBTQI, não existe nada disso. Existe menino e menina, macho e fêmea. Então, para que essa agressão com a sociedade? Para que tirar do registro de nascimento da pessoa qual é o sexo dele? E começam a desvirtuar em tudo, não só a questão social, civil e religiosa, como questões agora também muito em moda. Estão querendo mudar a língua portuguesa. Sim. Estão querendo, você não pode mais falar ele e nem ela. É elo. Não é dele, nem dela, é delo. E por aí vai. Outros exemplos além desse. Então, ora, se tudo é construído de uma maneira há 500 anos, nós falamos português desde que o português chegou no Brasil. Nós falamos português desde 1500 e é esse português que é implantado em vários países do mundo. Se fala o mesmo português. Mas não. Temos que defender o direito de uma minoria de 1,5 que não quer se assumir. Eu sou homem, mas a minha opção sexual não é ser homem. Não sou macho. A minha opção sexual é outra. Opção sexual não tem nada a ver com sexo. O sexo da pessoa é um e só pode ser um ou outro. Ou é masculino ou é feminino. O gênero que eles querem tanto defender, a opção sexual é livre. Realmente, como disse a pastora aqui, é livre-arbítrio. As pessoas vão para o lado que quiser. E isso não vai ser nenhum evangélico, nenhum católico que vai tirar isso de vocês. Então, quem quiser ser, seja. Vai ser o que quiser. O cara que quer... É tipo você escolher uma profissão. Nem todo mundo quer ser médico. Alguns querem ser engenheiro, alguns querem ser advogado. Você tem a opção que você quiser. LGBTQI é mais. Qualquer uma dessas letrinhas você pode se enquadrar. Agora, não tente agredir aquelas pessoas que não lhe agridem. Então, eu acho que a sociedade precisa escutar um pouquinho disso. Tem uma música que já foi muito cantada, que diz assim: cada um no seu quadrado. Fique no seu quadrado e respeite o meu quadrado. Eu não quero desrespeitar o seu, mas você não desrespeite o meu. Foi uma das coisas que me surpreendeu no meu trabalho, né, como massoterapeuta. Eu atendo, né, eu falo assim, eu atendo todos os seres humanos, né, quando me perguntam, você atende homem e mulher? Eu falo assim, atendo todos os seres humanos, né, e um gay, né, ele muito super educado, ele foi para ser atendido por mim, aí ali ele descobriu que eu era evangélica. Primeiro ele pegou e falou assim, mas você não tem preconceito comigo? Eu falei assim, por que eu teria, fulano? Por quê, né? Aí ele pegou e falou assim, não, porque você é evangélico. Eu falei assim, olha só, preconceito talvez esteja na cabeça de vocês. Por quê? Tudo bem que existe preconceito, mas eu, Ilma, não tenho. Você é um ser humano diante de mim. Você é uma criatura de Deus. E eu preciso te amar como tal. E ali ele ficou feliz, ele, né, se entregou ao momento relaxante dele. E quando foi, acho que na segunda ou terceira sessão que ele foi, ele descobriu que eu era pastora. E aí ele, como assim? Você é pastora? E você não se negou a cuidar de mim? E eu disse para ele, meu amigo, Deus é amor.
E é esse amor de Deus que me constrange, que eu te amo. Pois é, pastora, eles sempre se assustam, né, com a nossa aceitação. Eles acreditam que a gente é violento, agressivo, como eles tentam ser com a gente. Aí, assim, ele ficou tão emocionado que aí, sabe aquela pessoa que precisava de alguém para que ele pudesse se abrir? E começou a conversar comigo, né, as dificuldades dele, entendeu? Os problemas dele. E ali, aquele momento ali da conversação, de você emprestar seu ouvido para que ele pudesse colocar as dores dele para fora e você poder ali, eu poder ajudando ele, né, e aconselhando, mostrando para ele como é bom viver. E falei para ele: Deus te deu um livre-arbítrio. Quem sou eu para te condenar? Entendeu? Deus te deu um livre-arbítrio. Então, fulano, eu peço a Deus que Deus cuide de você. Então, eu falo, cuide, né? Que transforme, né? Que traga para o lado certo, né? Mas a gente não pode dizer assim, porque eu não gosto de você. Aí a mesma coisa aconteceu com as meninas que são lésbicas, que eu falo, eu atendo todos os seres humanos, eu não tenho porquê. E a gente conversa de mulher para mulher, né? Elas conversam comigo sobre as dificuldades que elas têm com as companheiras delas. E eu estou ali para ouvi-las, sabe? Para ouvi-las como meninas que têm as dificuldades delas, né? E elas ficam assim empolgadíssimas, porque mesmo sendo pastora, eu não as discrimino, sabe? Porque é o momento, deputado, da gente trazer essas pessoas que não têm a gente como vilão para perto da gente, porque são eles que falam lá fora, não é todo pastor que é assim, não é todo crente que é assim, entendeu? Nós ainda temos aqueles também que nos defendem, porque a gente precisa fazer esse caminho para eles, entendeu? Mostrar que eles são amados por Cristo, que a gente ama eles, nós só não concordamos não aceitamos a condição deles, né, que eles escolhem, porque é ante a palavra de Deus, mas que nós amamos eles como seres humanos, como pessoas, como aqueles que estão trabalhando para o progresso do nosso país, né? Então, entre eles, tem muitas pessoas boas, né? E que falam abertamente, entendeu? Com você, qual é o gênero deles, o que eles gostam. Então, assim, esse menino ficou tão emocionado que um dia ele me deu um abraço tão forte que eu tive uma contratura muscular. Ele me abraçou e disse: pastora, você é maravilhosa. E quando ele me apertou, né? Aí eu fui parar no hospital, 15 dias. Aí depois eu falei para ele: que abraço de urso. Abraço de urso, de ursa. De urso. Não, mas eu trato ele como um homem. Né? Mas eles não gostam. Não, mas ele não é um travesti, porque tem a diferença. Tá, claro que tem. Claro que tem a diferença. Tem os gays que não se transvestem, eles são somente homossexuais. Uhum. O travesti é aquele que se veste de mulher. Aí eu brinco com alguns... Eu não sou especialista no assunto, não, mas eu sei mais ou menos. Mas eu leio mais ou menos algumas coisas, sabe? Então, assim, o travesti é aquele que se veste de mulher, né? O transexual é aquele que já quer trocar de sexo. Né? Então, Aí, como que eu vou tratar eles? Eu brinco, né? Assim, não sei se eu posso falar isso aqui, mas Pode falar o que a senhora quiser aqui. Eu brinco assim, se você quer realmente ser uma mulher, para o homem é bem mais fácil se transformar em uma mulher. Porque cientificamente, né, tem todo o trabalho ali que faz ele ser uma mulher. Certo? Mas para a mulher é mais difícil ser um homem. Eu não concordo muito que consiga, não. Eu concordo que ele consegue mudar o seu órgão sexual externo. Sim, mas o interno continua. Ele continua homem do mesmo jeito. Ele nunca vai ter útero, ele não vai deixar de ter próstata. Eu falo assim, para você ser mulher, você vai ter que ser uma mulher completa. Pede para implantar um útero, você vai ter que menstruar de 20 em 28 dias, você vai ter que ter cólica menstruais, você vai ter que ter, né, uma gestação, né? Mas isso aí é somente no nosso sonho. A ciência ainda não chegou aí. Né? Isso aí é somente na cabeça de Ilma, que eu brinco com alguns assim. A ciência só permite que eles se mudem externamente. Aqueles que têm esse desejo mudam externamente. Internamente, eles ainda não conseguiram. Isso. A mentalidade deles continua, né, como geneticamente conforme Deus os fez. Exatamente. Eu estou aqui tendo uma conversa deliciosa com a pastora Ilma, que é aqui da região de São Gonçalo, Niterói,
que atende, que pastoreia aqui na região de São Gonçalo, na Igreja Metodista de São Gonçalo, e estamos tendo esse papo gostoso aqui com ela. E eu vou falar de um outro assunto que polemizou muito nas redes sociais, polemizou muito nos grandes canais de mídia, né? E eu tive a oportunidade de abordar esse assunto algumas vezes no meu podcast, no meu Facebook e no meu Instagram. E no podcast ainda não tive essa oportunidade, então estou aproveitando para abordar aqui com a senhora, meu Deus, uma pastora respeitada e conhecida. É sobre o aborto. O primeiro tema seria sobre o aborto. Nós tivemos há pouco tempo uma grande notícia que a Suprema Corte dos Estados Unidos aboliu a liberação do aborto. Então, já vários estados americanos, que as leis são estaduais, todos os estados americanos não são obrigados mais a liberar o aborto. E isso já aconteceu em diversos estados, eu acho que é 30% ou 40% dos estados já proibiram o aborto livre. Então, algumas clínicas especializadas em aborto se fecharam, coisa e tal. Então, já foi um grande avanço, se tratando de Estados Unidos, um dos primeiros a liberar o aborto, esse recuo nesse sentido. Mas aqui no Brasil nós tivemos uma situação muito, para mim, muito desagradável até de falar. A gente estava conversando aqui em off sobre esse assunto e a senhora falou que ficou muito triste, muito entristecida internamente como ser humano. Eu também fiquei e externei isso no meu Instagram. Que foi o aborto dessa criança, desse bebê já pronto para nascer, que foi tirado de uma menina de 11 anos de idade. Eu classifiquei no meu Instagram como assassinato, como homicídio, ou seja, as pessoas se juntaram para matar, acabar com uma vida. Isso no Código Penal é homicídio. Quando você tira uma vida de alguém, você é um homicida. E eles obrigaram médicos, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina obrigou os médicos de uma clínica a cometer esse homicídio, induzido pela vontade da mãe e pela vontade do padrasto. Quando fomos tirar um pouquinho da cortina que tinham criado, né? Porque o tempo todo colocava a questão de que todo mundo só falava da criança e ninguém falava do estuprador. Qual a penalidade que o estuprador teve? O que aconteceu com o estuprador? Mas nós vamos falar isso mais na frente. O que a senhora acha? O que a senhora tem a falar? Primeiro, sobre o aborto. Segundo, sobre esse homicídio que cometeram em Santa Catarina. Sobre aborto, como nos Estados Unidos, né, como o senhor acabou de falar, essa lei do aborto lá já estava vigente há 50 anos. Uma lei muito antiga, né? E veio à tona agora, né, quer dizer, esse cancelamento, né, essa proibição. E eu creio que muitas vidas, né, deixaram de existir, muitos sonhos deixaram de ser concretizados, sonhos de Deus naquele país, através dessas mortes prematuras dessas crianças. E o aborto, para mim, é uma das causas, assim, é uma agressão, nem só ao feto, mas também à mulher. Eu creio que o bebê, quando a gente lê sobre o aborto, a gente vê, porque além de tudo eu também sou auxiliar de enfermagem, né? Então, dentro da área de saúde, a gente sempre estuda mais algumas coisas. Então, para se fazer um aborto, leva-se o feto a um sofrimento. Então, é algo muito, assim, desumano. Eu falo que uma mãe que chega ao ponto de matar seu próprio filho, se ela tem mais 3 filhos dentro de casa, pega e mate também. Vai ter coragem para isso? Sim. Pega e mate também. Eu estou falando de mim, Ilma, sabe? Eu vejo dessa forma. Portanto, eu tenho 2 filhas, né? Hoje já são casadas, e um filho. E quando meus filhos entraram antes deles entrarem na puberdade, eu sentei com os 3 e falei com eles do que aconteceria se eles tivessem um ato sexual e de que forma eu reagiria se elas engravidassem através de um estupro. Eu seria a primeira, né, a dar a pílula no dia seguinte. Isso eu falei mesmo.
E conversei com o meu filho. E quando ele entrou, né, naquela fase do menino de 15 anos, que as meninas ficam... Aqui, ó, tá aqui seu preservativo. Então, o aborto, para mim, é algo muito sério mesmo. E esse aborto esse assassinato que teve, né, agora recente, que foi o que mais mexeu com a gente, foi algo que doeu muito a minha alma, porque o bebezinho já tinha 7 meses de gestação. Será que essa mãe, né, será que os responsáveis dessa menina não percebeu que ela não estava, que a vida sexual que ela estava levando, conforme depois a gente foi vasculhar, né, e viu que tinha algo a mais ali que os responsáveis sabiam, né, daquela relação? Então, por que não preveniu a filha do que podia acontecer daquela relação? E a gente não quer apontar os culpados, a gente quer apontar aquele que não teve direito de escolher a sobreviver, né? Porque do momento que ele estava com 7 meses de gestação, o que foi tirado desse bebezinho foi o direito de lutar pela vida, deputado. Porque quando eu li, né, o Ministério Público autorizou o aborto. Como assim? Ele está com 7 meses. Não vai conseguir sair. E por cima de uma decisão da juíza. Da juíza. A juíza já ter decidido que o aborto não estava autorizado e ela sabia... O processo corria em segredo de justiça. Então, ela sabia de toda a história. Ela tinha todas as informações, quem foi estuprador, quem foi o estuprador, entre aspas, quem foi qual a idade daquele feto, qual a idade daquele bebê que estava na barriga, que já não era mais um carocinho de feijão, como alguns gostam de dizer, já era uma criança formada, porque tem algumas crianças que nascem com 6 meses. E sobrevivem. Eu tenho 2 netas gêmeas que nasceram com 7 meses, menos de 7 meses, exatamente na idade em que cometeram esse homicídio. Então, aí não dói o coração? Eu tenho meu sobrinho adotivo, que a mãe preferiu dar a vida dela pela vida dele. E quando ele nasceu, minha irmã era apaixonada por um menino, ela tinha 2 meninas. E o pai procurou o meu pai, que ele queria que ele fosse criado na família dos Moraes. Né? Que lá em Tanguá eu sou tanguaense, tá? Lá em Tanguá, né, assim, Moraes é um senhor pobre, mas de um nome que todos respeitam, né? E aquele pai quis que o filho dele fosse criado naquela família, porque ele já tinha 2 crianças. E o meu sobrinho hoje está com 30 e poucos anos, é um ótimo menino. Então, quando eu vi essa barbárie acontecer, quando eu vi a foto do feto num acidente na incubadora, eu olhei e falei assim, salvar a criança, ele vai ter chance de ter um pai, uma mãe adotiva, vai ter alguém querendo ele. Meu coração alegrou, mas quando eu li a notícia, aí o meu coração fechou e lágrimas desceram, porque não deram a chance daquele bebezinho escolher lutar pela vida, né? Porque, para que mataram ele no ventre? Por que não fizeram a cesárea e tiraram ele com vida? Não ia fazer a cesárea, não induziram o parto daquela menina, não saiu na mídia isso, mas... deduzindo, né? Ela não teve aquele parto induzido. Ela teve um parto cesáreo. Então, por que não tiraram... O risco dela deixar a criança nascer ou de fazer o aborto era o mesmo. Porque foi o mesmo procedimento. Não deu a chance daquele... Só que se jogaram essa criança no lixo. Será que ele foi pro lixo, jogaram essa criança no lixo. Não sei. Aí eu digo, senhor, pelo que a gente lê, pelo que a gente chega para a gente... né, de outros lugares, essa criança foi jogada verdadeira no lixo ou tinha interesse obscuro por trás desse feto? Né? Vamos deixar aqui isso aqui deixa assim. Só esse parênteses. Tá, gente? Deixa só essa interrogação no ar. Não podemos entrar em, né, são coisas que eu nem não comento, né? Mas será que não... Sabe, isso aí veio dentro de mim. E foi uma das coisas que também assim, me entristeceu. Era uma vida... que podia hoje estar aí já sendo adotado por pais que são estéreis e são loucos para pegar um bebezinho e passar por todo o processo da maternidade, da paternidade, de acordar à noite, da criança chorar, né? Mas tirar o direito dessa criança lutar pela vida. Pastora, e a grande mídia crucificou aquela juíza. Sim. Que tomou a atitude correta, porque ela conhecia todo o histórico processual. Então, quer dizer, todos que atacaram a juíza, todos
não sabiam metade da história. E ela julgou em cima do processo, em cima de tudo que dizia dentro do processo. Ela conhecia toda aquela história. E quando se insiste com isso, quer dizer, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina insiste com isso, eu acho que depois que essa história toda brotou, quer dizer, o processo, acabou o segredo do processo, acabou toda essa história, eu acho que tinha que haver punições. Mas o que houve foi o silêncio. A grande mídia calou. Ninguém procurou saber nem divulgou quem foi o estuprador. Ninguém procurou saber nem julgou, nem mostrou qual é a pena que esse estuprador sofreu, o que ele teve, qual a conta que ele teve que pagar. Quer dizer, na realidade, porque foram os pais que quiseram omitir uma relação consentida e levaram a todo aquele mise-en-scène midiático, né, em prol de uma bandeira feminista que, em lugar nenhum do mundo que eu conheça, existe alguém, alguma lei, algum governo que permita abortar uma criança de 7 meses de gestação. Então, foi um homicídio. Eu não tenho outra palavra para dizer. Foi um homicídio em que os culpados não foram apontados nem apenados. Infelizmente, e a mídia se calou. A gente vê... emudeceram todos quando, né, veio à tona algumas reportagens sobre essa situação, né? E a gente vê que a juíza, ela agiu dentro conforme o senhor falou, do processo que ela conhecia a fundo, né? E, infelizmente, foi atropelada uma decisão dela, né? E a gente teve aí um assassinato de um bebezinho de 7 meses de gestação, que eu acho... Essa dor... Às vezes as pessoas podem achar que essa menina de 11 anos não vai carregar essa dor para sempre. Ela vai carregar. Ela vai carregar porque era algo que estava dentro dela, era um pedaço dela. E ela era uma criança, pastora. Uma criança. Ela é uma criança. Uhum. Ela é uma criança e tem que ser respeitada como criança. Uhum. E ela foi invadida. Sim. Ela foi violentada por todos. Ela quando chegar a idade da consciência, eu não sei para que lado da sociedade ela vai caminhar, eu não sei o que será da vida dessa menina, mas com certeza, como a senhora acabou de falar, essa marca não sai mais dela, não. Sei não. Ela não vai conseguir se livrar disso, nem com muita terapia, porque é uma história que ela pode aprender a conviver, mas é uma história que ela vai levar para sempre. A gente carrega traumas, né, de infância a vida inteira. Uma menina de 11 anos de idade, uma adolescente, né, já não era mais uma criança, mas era um adolescente de 11 anos de idade, vai levar essa marca para sempre. Para sempre. Porque a gente vê histórias, conforme da minha mãe, lá na pobreza, né, quando ela tomava aqueles chás abortivos, e durante muitos anos, quando ela aceitou Jesus, ela chorava pelos filhos que ela havia abortado, quando ela descobriu que era pecado, né? E até que um dia ela estava, né? Eu tinha, eu acho que uns 13, 14 anos, ela chorando por causa de arrependimento de ter feito. Eu disse para ela: mãe, tudo que a senhora fez foi no tempo da ignorância. Deus não levará em conta isso. Né? Até que um dia o Senhor mandou que falasse com ela, né? Que foi um dia assim de muita... que ela tirou aquela dor do coração dela, que eu fui num retiro, o Espírito Santo mandou que falasse com ela, que aqueles filhos que o Senhor permitiu que ela abortasse, eram aqueles que seriam a vergonha da vida dela. Mas aqueles que ele permitiu que nascessem, que foram 8 filhos, entendeu? Esses eram o que iam trazer alegria para eles. Então, por isso que eu falo que essa menina vai ter essa dor, porque eu vivenciei isso com a minha mãe. Entendeu? Estou falando aqui da minha mãe, de uma mulher já casada, mãe de vários filhos, que precisava, né, dentro da pobreza, né, achando que ia se livrar de um filho, e logo aparecia grávida de outro. E aí, vou abortar todos. Eu sou fruto, né, eu venci o aborto. Né, e é assim que acontece. Você gostou desse bate-papo? Estou aqui batendo um papo com a pastora Ilma, mas nós estamos chegando ao nosso fim. Nós estamos chegando ao fim desse podcast. Então, se você gostou, dá um like. Se você curtiu, dá um like lá no nosso Facebook, no nosso canal do Instagram.
E inscreva-se lá para você receber todos os nossos podcasts, todos os nossos vídeos, você vai encontrar lá. E eu queria pedir à pastora Ilma para fazer as suas considerações finais para a gente encerrar esse gostoso bate-papo. Pois é, deputado Milton, eu quero agradecer, né, pelo convite, por estar aqui pela primeira vez, né, participando desse podcast e agradecer mesmo, do fundo do coração. Sempre fui pega de surpresa ontem, né? Deus é o Deus da surpresa. Eu amo Deus, sabe? Eu sou aquela criança que aceitou Jesus com 10 anos. Todos nós amamos. Porque assim, eu amo Deus e eu falo que eu estou vivendo hoje, o que Ele tem para mim hoje. Eu não me preocupo com amanhã. Então, hoje é o hoje que eu vivo. Então, hoje, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui conhecendo o Senhor. Tá bom, deputado? Conhecendo aqui toda a equipe, aqui, né, por trás das câmeras. E agradecer mesmo, assim, a pastora Cláudia, né? Grande amiga, pastora Cláudia. Por ter, Claudinha, olha, você é o amor da minha vida, você sabe, a gente soma no Ministério das Mulheres, então, você e Paulinho moram aqui, ó, você sabe disso. Você gostou? Eu também gostei muito desse bate-papo com a pastora Ilma. Então, se você gostou, curta lá nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso Instagram, o nosso Facebook. Vai lá, dê o seu like, demonstre o seu prazer de escutar ou não. Agora, participe desse programa, participe da montagem desse podcast. Diga pra gente o que você quer que nós tratamos aqui. Toda semana nós temos um programa exclusivo para você. Tchau, povo do Rio de Janeiro. Semana que vem a gente volta.